Tá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula aí, nossa aula 17, tá? Na aula de hoje, a gente vai exercitar os conceitos de ANOVA dois fatores, tá? Eu coloquei no Moodle para vocês. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu coloquei no Moodle. Só um minutinho. Eu coloquei no Moodle da nossa disciplina aí, ou um exercício, tá? E aí, a ideia da aula de hoje é que a gente faça esse exercício aí, tá? Depois eu vou deixar no final da aula, vou deixar para vocês um trabalho, vai ser nosso terceiro e último trabalho do grau B, tá bom, turma? Então eu vou deixar esse trabalho aí para vocês, tá? E o trabalho, a exemplo dos outros, ele vai ser com base no exercício que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai fazer um exercício relativo ao conteúdo que a gente viu na aula passada, tá bom? E vamos fazer esse exercício aqui. E em seguida, eu já vou postar, no que acabar a aula, eu já vou postar o trabalho para vocês, tá bom? Se a gente for olhar aqui o nosso plano de ensino, a entrega do exercício já é para a semana que vem, tá? Então, esse exercício aqui, eu vou dar apenas 2 exercícios, não 3, tá? Então, vocês já têm que entregar ele na semana que vem, tá? E na semana que vem, a gente vai olhar cálculo tamanho de amostra e plano de amostragem, tá? E aí, no dia 9, a gente se reúne, a gente só se reúne para ver quem ficou no grau C e quem não ficou. Tá bom, pessoal? O Gustavo Matos e o Thiago, eu já comentei as notas deles, tá? Do grau A, tá bom? Vamos lá para os exercícios, então. Tá, pessoal? Então, eu peço que vocês abram o... Eu peço que vocês abram o exercício que está lá no Moodle e vão acompanhando aqui a resolução dele, tá? A gente vai dar uma pequena olhada no conteúdo da aula passada, então, tá bom? Para retomar esse exercício aí, tá? Ô, Michael, teu áudio está aberto, daí tu disse que teve um problema no áudio, mas daí ficou aberto agora parou. Beleza. Tranquilo, sem problema. Então, pessoal, na aula passada, nós vimos a nova de dois fatores, tá? No qual a gente tem dois fatores controláveis, a gente faz a variação de dois fatores. Temperatura e material, no exemplo que a gente viu outros exemplos, etc, tá? E o formulário é um pouquinho mais complexo do que a gente viu. Ao invés de nós termos um F calculado, nós passamos a ter 3F calculado, o F da variação do fator controlável A, o F referente à variação do fator controlável B e o F referente à variação do fator controlável AB, tá? E o nosso formulário aqui, do nosso ANOVA dois fatores, tá? Então, se vocês abrirem os exercícios lá, vamos para o primeiro exercício, tá? Foi realizado um experimento para saber qual a combinação gera maior produção. Os números da tabela representam a quantidade de peças produzidas. Foram testados a produção de 3 empregados, o 1, 2 e 3, e 2 tipos de ferramenta, a ferramenta manual e a ferramenta de bancada. 4 repetições para cada combinação foram realizadas.
Os resultados estão na tabela abaixo, tá? Nessa tabela aqui. Com base no enunciado, responda. Qual a variável resposta e quais os fatores controláveis, pessoal? O que vocês dizem aí? Qual é a variável resposta? A variável resposta é sempre o que os números significam, tá? Os números da tabela representam a quantidade de peças produzidas. É o que eu medi ao longo do experimento, tá? Então, é peças produzidas, tá? E quais os fatores controláveis? Quais os dois fatores controláveis? Os dois fatores controláveis são tipo de ferramenta, se é manual ou bancada, ou qual empregado, se é o empregado 1, 2 ou 3, tá? Tipos de ferramentas e empregado. Certo, pessoal? Dúvida até aqui? Então, os fatores controláveis é aquilo que eu variei ao longo do meu experimento. Eu variei o tipo de ferramenta e variei os empregados. Tá bom, pessoal? Perguntas até aqui? Que é o que a gente Tudo viu certo. aqui, né? Que é o que a gente viu aqui na aula passada, né? Os dois fatores, um fator A, outro fator B, e nós vamos calcular o F da interação entre os dois fatores. Certo, galera? Seguimos o baile, então. Quantos níveis possuem cada um dos fatores controláveis? Olha, os meus fatores controláveis são esse aqui, tipo de ferramenta e empregado. Então, tipo de ferramenta. Quantos níveis possui? Quantos 2. tipos de ferramenta? Dois, né? Eu testei 2 tipos de ferramenta. Ou seja, o meu A minúsculo, que é o número de níveis do fator A, é 2, tá? E quantos níveis possui o fator controlável empregado? É 3. 3, né? 3 empregados, empregado A, B e C. Então, o meu B minúsculo, que é o número de níveis do meu nível B empregados, é 3, tá? Então, a gente já começa a construir os dados necessários para a gente fazer a nossa tabelinha, a nova, tá? A nossa matriz a nova, tá bom? Perguntas até aqui? Aqui foi barbada, né? Aqui foi tranquilo. Letra C, construa uma tabela nova e responda se existe efeito significativo dos fatores controláveis sobre a variável de resposta, bem como sobre a interação entre os fatores controláveis e a variável de resposta. Tá? Então, para fazer isso, eu preciso calcular a soma dos quadrados, o grau de liberdade, a média dos quadrados e comparar o F calculado com o F tabelado. Tá, pessoal? Para calcular a soma dos quadrados, que é o que a gente viu aqui nesses slides, a gente tem que ter alguns fatores, tá? O N maiúsculo, que é A vezes B vezes N, tá? É essa fórmula aqui. A gente precisa ter os totais de cada linha de cada coluna, tá, pessoal? Então, a gente primeiro constrói essas tabelas auxiliares aqui, tá? O A minúsculo, o número de fatores, número de níveis do fator A é 2, né? Manual e bancário. Número de níveis do fator B, a gente viu que é 3. O N, número de repetições. Cada combinação foi feita 4 vezes, estão vendo? Cada combinação foi feita 4 vezes. Então, o meu N, que é o número de repetições, é 4. Tá? E o N maiúsculo é essa fórmula aqui, ó. A vezes B vezes N. Ele me dá, na prática, o número de ensaios que eu fiz. Tá? Quantos testes eu fiz, quantos experimentos eu fiz. Que é o A vezes B vezes N. Vezes B vezes N. Tá, pessoal?
vezes N. Poxa vida. Deixa eu deletar, fazer de novo, porque eu não consigo entender o que deu errado. A vezes B vezes T. Agora sim. Tá? Então, N maiúsculo, 24, ou seja, a gente fez 24 ensaios, tá? E o nosso T dois pontos é o somatório de tudo, tá? É o somatório de todos os resultados que a gente teve. Ou seja, 100, tá? 2 mais 1, mais 3, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 3, mais 5, mais 7, mais 8, e assim por diante. Tá, pessoal? É a soma de todos esses valores aqui, tá? Pessoal, para calcular o SQA, o SQB e o SQAB, a gente vai precisar dos totais desse A aqui, os totais desse A aqui, o SQB, os totais do empregado 1, do empregado 2, do empregado 3. Então, eu sempre faço, pessoal, eu sempre utilizo uma tabelinha auxiliar, tá? Isso aqui não necessariamente precisa fazer, mas é bom que se faça, até para ajudar a gente a fazer os cálculos. Fica mais fácil da gente conseguir fazer. O que eu vou fazer aqui? Vocês viram que eu mesclei as células? Eu fiz dessas 4 aqui, eu fiz uma só. O que eu vou botar em cada uma dessas células grandes aqui? O total disso aqui, que nesse caso foi 8, né? Então, vai ser igual a soma desses caras aqui, tá? E aí a gente só arrasta para o lado e arrasta para baixo, tá, pessoal? Então, eu transformei isso aqui numa tabela com 24 eventos, aqui numa tabela com 6 eventos. E para calcular os totais, eu também vou total de A, e aqui nas linhas vai ser o total de B. Ou seja, se eu fizer a soma desses caras aqui, desses 3 aqui, vai me dar quanto? 51, que é a soma de peças produzidas com ferramenta manual, e 49 é a soma de peças produzidas pela ferramenta de bancada. E também nós vamos precisar para o SQA e o SQB essa soma aqui, que é a soma do empregado 1, 16, a soma do empregado 2, 33, e a soma do empregado 3, 51. Tá? Nós vamos precisar desses valores aqui para calcular SQA, SQB e SQAB. Tá, pessoal? E, consequentemente, SQR, SQP. E assim por diante. Tem alguma dúvida até aqui? Até o momento, uma dúvida? Podemos seguir adiante? Tudo certinho por hora? Vamos seguir? Só deixa o meu Excel parar de pensar aqui um pouquinho. Pensando. Só um minuto. Aqui, então. Tá? Então, como é que a gente calcula o TC? Da mesma maneira que fazia com a nova de um fator. É o T dois pontos ao quadrado dividido por N maiúsculo. Tá? Ou A vezes B vezes N. Então, vamos aqui. É igual T dois pontos ao quadrado dividido por N maiúsculo. Tá? Então, o TC deu esse valor aqui. SQA. E aqui, pessoal, sempre o pega-ratão é aqui, ó. O SQA é dividido por PN, não por AN. O SQA tu utiliza o PN, tá? Então, é os totais de A ao quadrado, a soma dos totais de A ao quadrado dividido por B vezes N. O que é a soma dos totais de A?
é isso ao quadrado dividido por b vezes n, mais isso ao quadrado dividido por b vezes n. Tá? Menos o TC. Ou seja, é esse valor ao quadrado dividido por b vezes n, mais este valor ao quadrado dividido por b vezes n, menos o TC que a gente calculou ali em cima. Tá, pessoal? Menos o TC que está aqui. Opa, deu algum problema aqui. Menos o TC. Tá? 0,167 o SQA. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no SQB. SQB é a mesma coisa, só que são os totais de B, tá? Os totais de B dividido por A vezes N, tá? Totais de B ao quadrado dividido por A vezes N, tá? Então, os totais de B vai ser igual a este ao quadrado dividido por A vezes N mais este cara ao quadrado dividido por A vezes N mais esse aqui ao quadrado dividido por A vezes N menos o termo de correção, que é B20, tá? 76,583. Tá bom, pessoal? Perguntas até aqui? Não? O SQAB, por sua vez, ele vai ser o somatório dos totais de A, B, dividido por N, menos o TC, menos o SQA, menos o SQB. Ou seja, o que ele é? Ele é cada um desses totais aqui ao quadrado, dividido por N, menos os outros todos, tá? Então, ele vai ser isso aqui ao quadrado, dividido por N, mais isso aqui ao quadrado, dividido por N, mais esse cara ao quadrado, dividido por N, mais este ao quadrado, dividido por N, mais esse ao quadrado, dividido por N, mais esse aqui ao quadrado, dividido por N, menos TC, menos SQA, menos SQB. Tá? Então, menos TC, menos SQA, menos SQB. 4,083. Tá? Então, esse valor aqui é que deu essa conta toda aqui. Tá, pessoal? Então,
é o total da soma de cada uma das repetições, dividido por N, que é o que está aqui, ó, nessa forma, menos TC, menos SQA, menos SQB. Tá bom, pessoal? Perguntas, dúvidas até aqui? Não? Se não tem, nós vamos seguir. Em vez de calcular o SQR, nós vamos calcular o SQT, tá? O SQR vai ser o SQT menos todos os outros, tá? Como é que a gente calcula o SQT? Tá? O SQT, ele é o somatório de cada um dos termos ao quadrado menos o TC. Ou seja, ele vai ser aquela função soma quad, soma dos quadrados de todo mundo aqui, tá? Menos o termo de correção, que dá 131,33, tá? E já o nosso SQR, daí vai ser o restante total, tá? Vai ser o SQT menos o SQA, SQB e SQAB, tá? Então, o SQR vai ser o SQT menos SQA menos SQB menos o SQAB. Aqui, 50,5. Tá, pessoal? Então, a partir de agora, é basicamente a gente colocar na tabelinha nova e fazer a aplicação de fórmulas, tá? Então, fonte de variação A, SQ, A. Fonte de variação B, SQ, B. A interação entre o A e o B, que é o AB, é o SQAB. SQR, que é o do erro, e o total, que é o SQ. Graus de liberdade, pessoal. Graus de liberdade, a gente vem aqui e pega a formulinha. A menos 1 para o A, B menos 1 para o B, A menos 1 vezes B menos 1 para o AB, AB, N menos 1 para o R, e A vezes B vezes N menos 1 para o total. Tá? Então, vamos lá. A menos 1 e B menos 1, né? Para o A e para o B. Então, o A é igual a menos 1. Para o B é igual a B menos 1. Para o AB é A menos 1, que é isso aqui, vezes B menos 1, que é o que está em cima. Tá? Para o erro, A, B vezes N menos 1. Igual A vezes B vezes N menos 1. Tá? E o total vai ser igual a A vezes B vezes N menos 1, que dá 23, né? Que tem que ser a soma de tudo isso aqui. Certinho. Agora, pessoal, a média... Deixa eu deixar um pouquinho maior para vocês conseguirem. A média dos quadrados é sempre esse dividido por esse vai dar esse aqui, esse dividido por esse vai dar esse aqui, esse dividido por esse vai dar esse, e esse dividido por esse vai dar esse, tá? Então, esse cara dividido por esse vai dar aquele ali. Esse dividido por esse vai dar aquele ali. Esse dividido por esse vai dar aqui. E esse dividido por vai dar isso aqui. Barbada, né, pessoal? O que eu fiz? Eu fiz essa conta aqui, ó. O MQA, MQB, MQAB, tá? Isso dividido por isso dá isso dividido por isso dá isso. E agora o nosso teste F. O F calculado A é o MQA sobre o MQR. F calculado B, MQB sobre MQR. E o F calculado AB é o MQAB sobre MQR. Tá, pessoal? Então, o F calculado A é o MQA dividido por MQR.
F calculado B, MQB, dividido por MQ. E o F calculado AB, MQAB, dividido por MQ. Então, aqui estão os nossos 3 Fs calculados, tá, pessoal? Agora, a gente tem que comparar esse F calculado com o F tabelado, tá? Que está nessa tabelinha aqui que eu deixei nos slides para vocês, tá? Então, pessoal, a linha que nós vamos olhar é sempre o grau de liberdade do erro. E a coluna é sempre o grau de liberdade do que a gente estiver olhando, tá? Então, a linha vai ser sempre a linha 18, no nosso caso, tá? Sempre a linha 18. E a coluna? O primeiro vai ser a coluna 1, o segundo a coluna 2 e o FQAB, coluna 2 também, tá? Então, linha 18, coluna 1, 4,41. E o da coluna 2, 3,55. Tá, pessoal? Então, aqui a gente consegue chegar nas nossas conclusões. F calculado A é menor que o F tabelado A. Ou seja, o fator controlável A, o que acontece quando o F calculado é menor? Ele não influencia, né? Então, ou seja, o tipo de ferramenta não influencia na produtividade. Aí vai lá o cara lá te vender, não, mas a nossa ferramenta é uma ferramenta de bancada, super, ultra, mega power, por isso que ela custa 10 vezes a ferramenta manual. Tá? E como é que a gente vai ter o nosso poder para julgar isso, né? Através de experimentos como esse. Tá, pessoal? Então, quando eu digo chegar no número, é muito importante. Vocês chegarem no número correto é importantíssimo. Porém, vocês saberem interpretar o que o número está te dizendo, olha, o tipo de ferramenta não influi em nada. Eu testei esta ferramenta aqui uma semana que deixou, e ela custa 100 mil, e a outra aqui custa 10 mil, e a produtividade foi a mesma. Tá? Aqui, ó, pessoal, é a mesma coisa que a nova de um fator. Tá? Se onde é que tá? Se o F calculado é maior que o F tabelado, o efeito é significativo, tá? Se for o contrário, se ele não for maior, ou seja, se ele for menor, o efeito não é significativo. Tá bueno? E o B? Olha, o F calculado B é maior sim. Então, o F calculado B é maior que o F tabelado B. Ou seja, o empregado tem variação sobre a produtividade. Ou seja, eles não trabalham todos iguais. Nas ferramentas é tudo igual. Embora o cara lá das ferramentas queira te dizer que não, o vendedor, através desse experimento, tu pode dizer, cara, ferramenta é tudo igual. O que está afetando a minha produtividade são os meus funcionários, tá? E o F calculado B, o F calculado AB, ele é menor que o F tabelado AB. Ou seja, a interação entre empregado e ferramenta não afeta a
produtividade. Ou seja, pessoal, vocês podem afirmar o seguinte: olha, tu quer mexer na produtividade, descobre qual funcionário está produzindo mais ou qual está produzindo menos, né? A gente pode olhar por aqui que tem 2 que produzem bem mais do que um, tá? E um que produz bem mais do que o outro. Faz uma comparação múltipla de médias, que a gente viu rapidamente na aula passada, que nós não vamos ver aqui, mas que está lá na tua empresa. Faz um grafiquinho assim, faz uma comparação múltipla de médias e descobre qual funcionário está produzindo mais do que os outros e tenta dar um treinamento para os demais conseguirem atingir a produtividade daquele que está produzindo mais, ou dar um treinamento para quem está produzindo menos. Enfim, né? Tá, pessoal? E com isso a gente consegue responder, construir uma tabela nova, responde se existe efeito significativo, fatores controláveis, existe efeito significativo apenas do empregado sobre a variável de resposta. Certo, turma? Perguntas até aqui? Então, essa questão 1 terminada. É uma barbada, né? O pessoal está terminando o nosso tempo aqui. Vamos voltar daqui 10 minutinhos, é o tempo de eu gravar, tá? Aí a gente retoma aí, tá? Aguardo vocês no mesmo link. Valeu!